O Kishinamalaya Soto Babashira. O Tikinamasheto Kobabababababa. Porque eu me tenho agradado do vosso coração, disse o Senhor. Porque vocês se têm humilhado diante de mim e têm tocado o meu coração. Hoje traço uma dobre porção do meu Espírito, uma dobre porção da minha graça sobre vocês. Abro caminhos para vocês que nunca antes tinham sido abertos. Eu ponho sobre de vocês a chave de David, a chave que abre portas que ninguém poderá fechar e que fecha portas que ninguém poderá abrir. Uma fresca unção da minha autoridade vem sobre vocês. Autoridade para conquistar, autoridade para reformar, autoridade para corrigir o que está torcido. Eu unjo as suas vozes, eu unjo as suas bocas, diz o Senhor, porque a minha palavra sairá de vocês como nunca antes tem saído, e partirá a alma e o espírito. Milhares de pessoas vão se converter pela unção que estou a trazer sobre vocês, porque eu os tenho achado varão e mulher temerosos de Deus, afastados do mal, crentes em mim, humildes e sinceros, procuradores da minha vontade e do meu coração. Por isso hoje eu os exalto no meu reino, diz o Senhor, e eu faço subir o vosso nome nos céus e na terra. Em nome de Jesus, recebam de mim. Oh, que cheto babababababasara. Oh, que choro babababababa. E a promessa que eu faço sobre vocês é um pacto em que o diabo não os poderá tocar. Este é o meu pacto, pela vossa fidelidade, diz o Senhor. Outros têm tido mais temor dos homens que de mim, mas vocês têm adorado os vitupérios, as perseguições, porque têm tido mais temor de mim que do homem, e por isso eu os levanto, diz o Senhor. Oh, que baixinha, oh, alabado seja o Senhor. Oh, como a cheira maço do babá. Diga comigo: o reino de Deus vem sobre de mim. Outra vez: reino de Deus vem sobre de mim. Reino de Deus vem sobre de mim. Pode se sentar na presença do Espírito Santo. Aleluia. Vamos abrir a palavra em Mateus capítulo 23. Jesus veio para trazer o reino de Deus à terra. O reino de Deus
não é só para quando a gente morrer. Jesus veio manifestar o reino na terra como um exemplo de que o reino vem antes que a gente morra. Ele foi o primeiro dos irmãos, amém. O primeiro de uma geração, o primogênito de Deus. Ele veio trazer o exemplo. Ele veio com uma missão, e essa missão era trazer o reino de Deus. Jesus não veio para trazer regras de moral, para trazer regras de comportamento. Jesus não veio para levantar uma igreja que fosse boa. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Eles já tinham as leis da moral. Eles já tinham as regras todas que eles devessem seguir. E ele falou aos seus discípulos e lhes diz: se vossa retidão, se a vossa justiça não fosse maior que as dos fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Mateus capítulo 5. Se a nossa retidão, se a nossa justiça não fosse maior que as dos fariseus, vocês não podem entrar no reino de Deus. Isto falou o Mestre, isto falou o Jesus. É verdadeiro ou é falso? Alguém pode me dizer, estas palavras são verdadeiras ou são falsas? Por que a gente não crê em Jesus? Todo aquele que em mim crê tem vida eterna. Mas por que a gente não crê na sua palavra? Se ele fala estas palavras, por que a gente não crê? Por que a gente pode se chamar crente quando na realidade a gente não crê em Jesus? Ele diz, ele fala, mas a igreja de hoje pensa diferentemente. Não é importante o que Jesus diz. Não é importante estas palavras. Nós temos outra forma de fazer as coisas. Não é importante que ele diga, não entrarão no reino do céu. Ele mesmo diz em Apocalipse, os fornicários, os mentirosos, os hipócritas, os feiticeiros. E aqui inclui também tudo o que é farmaqueia, tudo o que é depender das drogas, não entrarão ao reino dos céus. Mas a gente não crê. Jesus não veio, como disse há um momento, para trazer regras de comportamento. Não veio para nos ensinar como ser boas pessoas. Há boas pessoas em todo o mundo. Há boas pessoas entre os budistas. Eu tenho estado em Ásia várias vezes. Eu tenho me encontrado com os lamas budistas. Eles são boas pessoas. Eles têm misericórdia dos pobres. Eles estão enganados, mas são boas pessoas. Eles não fazem mal a ninguém. Quando eles puderem, eles fazem bem aos outros. São boas pessoas. Têm um caráter sometido. São pessoas muito agradáveis, mas estão erradas no caminho. Mas podem ser boas pessoas? Podem. Há muitos monastérios cheios de religiosos que têm boas pessoas ali dentro. Pessoas que fazem o bem. Pessoas que têm um caráter sometido. Pessoas que também estão enganadas, mas são boas pessoas. Amém? Fazem todo o esforço para ser boas pessoas. Ser uma boa pessoa
não te dá entrada no reino de Deus. Ser uma boa pessoa não é o destino da cristandade. É um subproduto, como dizia o meu marido esta tarde. O que é que veio fazer Jesus Cristo na terra? Veio trazer um reino que não é deste mundo. Diga, o reino de Deus não é deste mundo. Se a minha vida cristã é fazer coisas deste mundo, ainda não tenho entrado no reino do céu. Porque o reino do céu não é deste mundo. O reino do céu não pensa como este mundo. As soluções do reino de Deus não são deste mundo. A forma de pensar, a forma de reaccionar, a forma de ver as coisas não é deste mundo. É do outro mundo. Amém? Hoje ensinamos as pessoas a ser boas pessoas. A igreja no mundo inteiro está cheio de boas pessoas. A grande maioria delas cheios de hipocrisia. Todos dizem-se crentes, somos crentes, mas cremos realmente no reino de Deus. Se ele diz, aquele que pecar vai morrer, a gente não crê. Não é importante o que diz Jesus. Não é importante. Outro dia dizíamos, um mandamento os dou, que os ameis os uns aos outros como eu os tenho amado. Mas não é importante. Nós temos a nossa forma de ser. Nós temos o nosso jeitinho de fazer as coisas. Amém? E no fundo não importa o que ele disse. Temos posto no nosso coração, eu vou para o céu, e não importa o que Jesus diz, eu vou para o céu, porque eu penso que eu vou para o céu. Ir para o céu não é como tu pensas. Ir para o céu é crer em Jesus, em tudo aquilo que ele diz. O reino de Deus não é deste mundo. Disse, eu não sou deste mundo, vocês também não são deste mundo. Por que Jesus disse isso? Ele disse, eu venho ser a testemunha do meu Pai. A testemunha é aquele que vê e que ouve ao Pai. Jesus dizia, eu não faço nada que não veja fazer ao Pai. Eu não faço nada que não ouça falar ao Pai. Depois diz, da mesma maneira que eu fui enviado pelo Pai, eu vos envio. Da mesma maneira, alguém diga da mesma maneira. Ele diz, eu não falo o que eu quero. Eu falo o que ouço ouvir a falar ao Pai. Eu faço o que eu vejo fazer ao Pai. Eu venho para ser testemunha do meu Pai. Isto quer dizer que o que eu faço, o que eu digo, é tudo o que tem a ver com o reino dos céus. Jesus veio para trazer, em meio do mundo natural, o mundo espiritual. Uma realidade espiritual, amém, que não é deste mundo. Nós vivemos em duas realidades. Uma realidade espiritual, invisível, e uma realidade natural, visível. Dentre as duas dimensões, é o reino espiritual, é o reino invisível, o que diz como é o mundo natural. É o mundo invisível quem dirige, quem transforma, quem tem o governo de todas as coisas que acontecem no mundo natural. O reino de Deus não é conhecer muita Bíblia. O reino de Deus é poder entrar na realidade espiritual invisível de Deus. Eu não sou
deste mundo. Amém. O que quer dizer isso? Eu não sou brasileira. Se vocês no seu governo subem os impostos, isso não se aplica a mim, porque eu não sou desta terra. Se vocês fazem uma greve, a greve não me aplica a mim, porque eu não sou desta terra. Se vem uma epidemia terrível sobre o Brasil, não me aplica a mim, porque eu não estou nesta terra, nem sou desta terra. Está comigo? Se o governo decide cortar a água, a mim não me aplica isso, porque eu não sou desta terra. Amém? Só aplicam certas coisas àqueles que são desta terra. A mim não me aplica. Amém? As coisas, a realidade do mundo natural não lhe aplicavam a Jesus, porque ele não era deste mundo. A enfermidade nunca pôde tocar a Jesus, porque ele não era deste mundo. O pecado nunca pode tocar a Jesus, porque ele não era deste mundo. Amém? A natureza mesma nunca pode afetar nada do que Jesus tinha que fazer, porque ele não era deste mundo. O dinheiro não lhe afetava a Jesus, porque Jesus não era deste mundo. E as soluções do reino não são também não deste mundo. Eu tenho vindo para trazer o reino do meu Pai, diz o Jesus. Outro dia falávamos que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo. Isto quer dizer que o espírito da profecia é que traz o testemunho de Jesus Cristo, e o testemunho de Jesus Cristo não tem princípio e não tem fim. O mundo espiritual e o mundo natural vêm a ser uma só coisa. Diz Efésios capítulo 1, versículo 9, que a vontade do nosso Senhor é que no tempo do cumprimento dos tempos, todas as coisas viessem a ser uma só coisa em Jesus Cristo, assim as que estão no céu como as que estão na terra. Isto quer dizer que no tempo do cumprimento dos tempos, os céus e a terra vão ser uma só coisa. O cumprimento dos tempos começa a partir de Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos já avançados os tempos do fim. Está comigo? Então, a vontade dele é que os céus e a terra sejam uma só coisa. Por que é que isto é importante? Porque se os céus e a terra não são uma só coisa, nós não podemos entrar no reino dos céus. O reino dos céus é para hoje, para a nossa geração. Amém? Para as gerações que conhecem a Jesus Cristo. Ele veio, e nele os céus e a terra são uma mesma coisa. Jesus foi um homem que se movia em duas dimensões. Ele se movia, ele veia ao Pai, ele ouvia ao Pai, amém? E ele veia, comia e veia o mundo natural. Tudo o que eu vejo ao Pai fazer é o que eu faço. Todas as noites ele se afastava para orar, a buscar o rosto do seu Pai e ver o que ele ia fazer ao dia seguinte. O reino deste mundo nunca apanhou a Jesus, porque Jesus não era deste mundo. Está a perceber? Quando Deus fez o homem, quando fez o Adão, o fez a imagem de Deus. Hoje dizemos muito facilmente: nós somos a imagem de Deus. Mas isto não é verdade. O homem perdeu a imagem de Deus no jardim do Éden, quando ele pecou. Era a imagem de Deus no homem que lhe fazia Adão mover-se em duas dimensões. Adão
da mesma maneira que o segundo Adão, Jesus, podia ver o santo monte de Deus. Deus falava com Adão no fresco da tarde. Ele o via, ele ouvia a Deus. Ele podia ver as árvores naturais e podia ver as árvores espirituais, o árvore do conhecimento do bem e do mal, o árvore da vida. Podia ver o seu corpo e podia ver as vestes espirituais que o cobriam. Via, ouvia, se movia em duas dimensões. Diz 2 de Coríntios, agora vou voltar a Mateus. Diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 14, diz: na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Agora quero que veja, porque fazemos muitos cantos falando disto: onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então a gente dança, a gente aplaude, a gente faz barulho. Mas a Escritura não diz que a liberdade do Espírito Santo é dançar, gritar. Agora não estou em contra disso. Se o Espírito te faz dançar, dança. Se faz gritar, grita. Só quando o Senhor diz cala, tu calas. Amém? Mas isto não é o versículo. Isto não é a palavra. A palavra não diz onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade para a gente fazer o barulho todo. Está falando de uma coisa muito específica. Este capítulo está falando de um véu que está na mente das pessoas. Quando Adão cai no pecado, este veio sobre dele. A sua mente ficou numa prisão, e por causa desta prisão na sua mente, ele nunca mais poderia ver o mundo espiritual. Está comigo? Estamos a falar de um véu. Está comigo? Quero que me vai seguindo, porque estou a falar coisas profundas, cara. Então estamos a falar de um véu que vem na mente das pessoas. Mas como é que eu posso ver o céu? Como é que eu posso ver? Eu posso ver ao Senhor como o viu Jesus? Certamente. O Senhor disse: o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E aqui não estou falando do dia em que a gente morra, porque no dia em que a gente morra, todo o joelho vai se dobrar em frente de Jesus e toda pessoa vai reconhecer que Ele é Deus. Então todos vão lhe ver, os ímpios e os crentes, todos vão lhe ver. Se disse: o mundo não me verá mais, mas vós outros me vereis, é que há umas pessoas que podem vê-lo. Está aí? Amém? Então aqui estamos a falar de um véu que está na mente das pessoas, que faz uma prisão que impede que outra vez podamos entrar naquilo como fomos criados. Então diz: mas quando o coração se converte a Jesus, estamos falando de uma conversão verdadeira, amém, do mundo natural ao mundo espiritual. Uma conversão da minha pessoa natural, terrenal, a uma pessoa do reino de Deus, a uma pessoa que volta a encontrar-se com as duas dimensões, da mesma maneira que eu fui enviado, eu vos envio. Se eu posso ver o meu Pai, se eu posso ouvir o meu Pai, da mesma maneira, os que estão no meu reino podem ouvir, podem ver, porque isto é o espírito da profecia.
que traz o testemunho de Jesus Cristo e volta a trazer a imagem de Deus em nós. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E vamos a ver o que diz a Bíblia do que é esta liberdade. Diz, onde está o Senhor, aí está ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Aqui, se tem outra versão da Bíblia, o que está a dizer, diz no original, diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a sua glória, somos transformados na sua imagem, de glória em glória, amém? Como pelo Espírito do Senhor. O que transforma, o que traz a liberdade do Espírito, está falando de um veio na mente, agora está falando de uma liberdade aonde? Na mente também. Quando a pessoa se converte, mas convertir não quer dizer, vou fazer uma oraçãozinha. Eu creio no meu Senhor Jesus, vem morar dentro de mim, e eu continuo na minha fornicação, e já vou para o céu. Esses são os evangelhos que hoje se pregam. As pessoas podem fazer o que seja. A igreja toda no mundo está cheia de pecado, cheia de abominações, porque o evangelho tem sido torcido, diluído, misturado. Ao redor do mundo, as pessoas não vivem o reino de Deus, vivem uma religião. A religião é a semente do diabo, que vem em lugar da semente de Deus e te faz sentir bem quando a tua vida está em desordem. A religião vai te fazer sentir que estás bem com Deus quando não tens a realidade do reino de Deus. Isto é o que Jesus disse em Mateus. Agora se venha em Mateus, capítulo 23. Diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. O que quer dizer hipócritas? Alguém que tem uma máscara. Alguém que está a viver de uma maneira e fala de outra maneira. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Hoje, o maior ataque do diabo sobre a igreja é o manto terrivelmente espesso de espíritos de religião que tem invadido a igreja toda, que até numa situação em que estão contentes, parece que tudo está bem, aprendemos uma linguagem, como falar como evangélicos, dizemos as coisas que nos ensinam a dizer, mas não temos a realidade do reino de Deus. Na realidade do reino de Deus, é um reino em que tu podes ver a Jesus face a face. Aprendemos a dizer, é que eu não tenho uma religião, eu tenho uma relação pessoal com Jesus. Eu pergunto, e quando foi a última vez que você viu a sua relação pessoal? Eu nunca tenho visto. E quando foi a última vez que você falou, e essa relação pessoal falou para você? Eu nunca tenho ouvido. Você não tem visto, você não tem ouvido. Quando foi a última vez que o Espírito Santo o dirigiu para fazer algo? Eu não me fala, não me dirige. Então por que você me fala de uma relação pessoal que você tem uma religião?
onde aprendeu a dizer coisas religiosamente, mas que não tem a realidade de uma vida que tem entrado e se tem convertido a Deus. No outro dia líamos em Romanos capítulo 8, que dizia que a justiça de Deus vem sobre aqueles que não andam conforme a carne, mas conforme ao Espírito. E que o Espírito do Senhor está naqueles e se verifica e se constata quando alguém se move no Espírito. A igreja de hoje, e falo em forma geral, tem perdido a realidade espiritual de Cristo Jesus. Aprendemos as coisas que são fáceis para a gente aprender. Vamos aprender de memória os versículos todos. Então estão os estudantes estudando os versículos. Agora vamos aprender como evangelizar. Vamos dizer às pessoas: Jesus te ama muitíssimo, queres que faça uma oração contigo? A cruz a tiramos fora. É muito complicado falar da cruz, é muito complicado falar do pecado aos pecadores. Podem ir-se embora. Então, melhor tiramos fora a confrontação do pecado. E hoje vejo milhares de pessoas vir aos chamados ao altar como se Jesus Cristo fosse uma loteria. Jesus vai mudar tudo na tua vida, vai te dar saúde, vai te dar dinheiro, vai te dar uma casa feliz, tudo vai estar bom. Vem receber ao Jesus. Quem não vai dizer eu quero a Jesus? Se o apresentamos como um bilhete de loteria, todas as pessoas vêm. Eu tive uma experiência tão amarga. No ano de 1991, trabalhei por 1 ano e meio para um grande evangelista. E veio para a cidade de México e fez campanhas em todos os estádios. A gente, as igrejas todas participaram. Pusimos todo o dinheiro que a gente tinha, os desvelos, os esforços para encher aqueles estádios tão grandes. 1 mês de campanhas por todo lado. 18 conferências num dos hotéis mais importantes da cidade de México. Uma mobilização multimilionária, irmão. Quando terminou aquele esforço que a gente fez, passou o tempo e eu comecei a falar com os pastores. Aqueles pastores tão preciosos que tinham participado com a gente. Eu perguntei, dizia: sabes uma coisa, tanto que a gente trabalhou para isto, sabes uma coisa, não há uma só pessoa na minha igreja, daquela grande campanha que a gente fez, é na tua, se não é na minha, mas é na tua, eu fico contente. Quantas pessoas ficaram na tua igreja daquele grande esforço? Sabes uma coisa? Nenhuma. E falava com o outro: e tu? Quantas pessoas ficaram daquela grande campanha que a gente fez? Sabes uma coisa? Nenhuma. E tu? E tu? E tu? E tu? E tu? E comecei a perguntar, já com um interesse muito mais importante, a centos de pastores que tinham participado em todo esse esforço. Não ficou uma só alma na igreja. Vimos correr 10.000 pessoas. Vimos correr os milhares de pessoas que levantavam as mãos. Nenhuma ficou nas igrejas, porque nenhum deles foi chamado ao evangelho verdadeiro. O evangelho que se prega sem compromisso, o evangelho que está se a pregar sem a confrontação de uma conversão verdadeira, só é uma ilusão óptica. Não é uma realidade verdadeira. A igreja cresce e cresce por todos os lados, mas eu falo com as pessoas, eu falo com os pastores, chamam-me centos, milhares de pessoas, todos os anos estou a conversar com eles. A igreja está cheia de pecado, está cheia.
de uma realidade que não é aquilo o que Jesus veio fazer na terra. Jesus nunca disse: quando vocês pregarem o Evangelho, vocês vão dizer esta pequena formulita de 4 leis, que não tem a cruz do Calvário, que não tem confrontação do pecado. O Jesus disse: vão pregar o meu Evangelho, e quando vocês preguem, digam: o reino do céu está se acercando. E quando façam isto, então deitem fora os demônios, curem as pessoas, ressuscitem os mortos, demonstrem o reino de Deus que está em vocês. Um testemunho de Deus, alguém que testemunha de Deus, é aquele que tem em si toda a imagem de Deus, que quando Ele fala, os prodígios se fazem, as pessoas se convertem, são atirados fora do fogo do inferno. Quando homens como Charles Finney pregava, dizem que as pessoas sentiam as chamas do inferno que estavam a queimar-lhes e corriam: Senhor, tem misericórdia de mim. Não era uma loteria barata, era o Evangelho que convertia a alma. Porque quando a alma se converte, nós entramos ao reino de Deus. Entramos a uma realidade diferente. Saímos do mundo. E as coisas deste mundo, o mal, a miséria, a enfermidade e todo o que está neste mundo, a gente sai daquilo e não nos toca mais. Pablo, perseguindo a igreja, Jesus apareceu-se para ele no caminho de Damasco. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, quem tu persigues. Mas eu me tenho aparecido a ti, diz a palavra, para que abras os seus olhos. Eu te tenho feito ministro do Evangelho, diz a palavra. Ministro do Evangelho, para que abras os seus olhos e possam ver e se convertam das trevas à luz resplandecente, que sejam trasladados do mundo da potestade de Satanás, trasladados ao reino de Jesus Cristo, a sua luz verdadeira. Trasladado quer dizer: eu já não estou mais cá, estou cá. No dia em que eu tomei o voo para vir para cá, deixei de estar na Bolívia, subi-me ao avião e fui trasladada para o Rio de Janeiro. Eu já não estou, nem posso estar em Bolívia, em Brasil, ao mesmo tempo. Da mesma maneira, não se pode estar com um pé nas trevas e um pé em Jesus. Não se pode. Não se pode. Eu te faço ministro do Evangelho, lhe disse o Senhor, para que abras os seus olhos e vejam a condição em que estão e possam ser transferidos ao reino da luz. O reino de Deus é um reino verdadeiro. Um reino de Deus. Jesus deu a sua vida para trazer em meio da gente o reino mais poderoso do universo. Hoje os bruxos, os feiticeiros, os macumbeiros, os pais de santo estão se a burlar da igreja, porque certamente eles têm muito mais poder do que a gente. Ai, nós temos o poder, nós estamos a poder. E o irmãozinho morreu. Como que morreu? Pois sim,
Fizeram um trabalho de feitiçaria e morreu o irmão. Sabia como falar a linguagem evangélica, mas nunca conheceu o reino de Deus. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é um reino de poder. O reino de Deus não se pode entrar, amém, se não deixas atrás a velha maneira de viver. Eu venho trazer, disse Jesus, e este é o testemunho de Jesus Cristo. Não se pode ser testemunha se não se vê e se ouve. Se você é chamado como uma testemunha à corte, e o juiz pergunta-lhe: e o que é que você viu? Eu não vi nada. A mim me contou o vizinho. Você não qualifica para ser testemunha. E o que é que você ouviu? Eu não ouvi nada. Eu li num jornal. Me sei o jornal de memória, sei tudo o que aconteceu, mas nunca ouvi nada. Você não qualifica para testemunha. Está comigo? Jesus disse: eu sou testemunha. Eu sou a testemunha do meu Pai, porque eu vejo e eu ouço. Por que que a igreja precisa ouvir e precisa ver? Porque nenhuma outra maneira pode ser testemunha de Jesus Cristo. Diz a palavra, vem comigo, Atos, capítulo 1. Deus está fazendo um sério chamado a uma reforma teológica e a uma reforma de manifestação da verdade e do reino de Deus. Se Jesus certamente é a verdade e nós somos representantes dessa verdade que é Ele em mim, então o que faço tem que ser verdade com aquilo que eu prego, com aquilo que eu vejo. Isto é ser testemunha da verdade. Não podemos convencer o mundo que está a morrer. Nós temos uma relação pessoal com Jesus. Tenho estado muitas vezes nos países muçulmanos e os missionários me dizem: é que aqui é tão difícil pregar o Evangelho. É difícil pregar o Evangelho no mundo muçulmano. Digo: que coisa! Cada muçulmano que eu tenho pregado o Evangelho se tem convertido. E o que é que tu lhes dizes? Eu começo a manifestar o reino. Eu começo a encher os seus corações de uma fome, de uma sede por se encontrar ao Deus que eu tenho. Eu falo-lhes das experiências que eu tenho com Ele. Eu falo. E mientras eu falo, o Espírito Santo começa a lhes falar. E diz: eu quero o que tu tens. Eu quero também vê-lo. Eu quero também ouvi-lo. E todos têm vindo a Jesus Cristo. Jesus diz: toda autoridade me tem sido dada nos céus e na terra. Portanto, ir e pregar o Evangelho, ressuscitar os mortos, deitar fora demônios. Isso é o que disse. Isto é a grande comissão. A grande comissão não é irmãozinhos cheios de medo, porque alguém que está cheio de medo ainda não conheceu o poder de Jesus Cristo. Ai, que tenho medo de pregar a palavra, eu não sei o que dizer. Melhor vou lhes dar um tratadinho, uma palavrinha aqui escrita. Ai, porque morro de medo. Jesus Cristo é verdadeiro e tem poder. E aonde Jesus Cristo vem morar ao coração da gente, essa pessoa está cheia de uma vida que não pode deixar de evangelizar. Está vivo! Está vivo! Não pode deixar de falar! Está cheio de compaixão.
Diz que eu sou evangélico há 10 anos, mas não sei como pregar o evangelho. Diz, nome que vives, mas estás morto. A vida não pode deixar de viver. A vida não pode deixar de se expressar. O amor que é Ele em mim não pode deixar de amar. Por que você vai pelear contra os principados, as potestades? Porque tem um coração que morre de compaixão quando vejo o Satã oprimindo, violando, roubando, destruindo uma geração. Não o posso resistir, porque a vida do meu Deus mora em mim e não pode ficar calado. É um reino onde tudo é possível. O reino de Deus não é saber uns quantos versículos, não é saber uma linguagem evangélica, quanto não é a nossa arrogância, que pensamos que se nós fazemos uma formulazinha, as pessoas vêm a recitar, diga depois de mim, ai Senhor, aqui estou, eu creio que Tu és meu Senhor e meu Salvador, vem viver dentro de mim. Quanta arrogância a gente tem, que pensamos que se nós dirigimos uma oração assim, então vamos para o céu. Mas se um católico diz a outro católico, queres rezar o credo comigo? E o católico diz, eu quero rezar o credo contigo. Creio no meu Senhor Jesus Cristo, Senhor e dador de vida, que procede do Pai e do Filho, que nasceu de uma virgem. Creio que é o meu Salvador e tem a sua formulzinha. Se eles a fazem, então eles vão para o inferno. Se nós a fazemos, então nós vamos para o céu. Verdade, oh Espírito de verdade, oh Espírito de verdade, vem e salva. Endireita o caminho da igreja, porque estamos perdendo o caminho. Eu já não posso viver ouvindo o grito de Deus nos céus, que grita de dia e de noite, reforma na minha igreja, porque eu venho pronto. Oh Deus, neste instante que o poder do Teu Espírito Santo atire para Ti uma geração santa, uma geração de reino, uma geração em verdade e Espírito. O reino não é deste mundo. Vamos fazer uma escolazinha com todas estas materinhas. Não é deste mundo. O reino não é deste mundo. O reino não é deste mundo. O reino é uma manifestação do reino invisível de Deus. Onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade para ver face a face, com cara descoberta, a glória de Deus. E quando olhamos para a glória de Deus, então somos transformados de glória em glória na sua imagem. É esta imagem a que pode ver no mundo espiritual. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Mas o príncipe deste mundo tem cegado os olhos do entendimento para não lhes resplandecer
o Evangelho da glória de Jesus Cristo. Resplandece outro Evangelho, mas não o Evangelho da glória. Por quê? Que Jesus caminhou nas águas. O problema da igreja de hoje é que temos feito terrenal tudo, é tudo um ensino sobrenatural do reino de Deus. Se as mentes nossas não podem perceber a sobrenatural de Deus, a obra sobrenatural de Deus, nós nos sentamos no trono de Deus e dizemos: isso não é de Deus, isso já não é possível. Ninguém pode ver a Deus, irmã. Está escrito: ninguém pode ver a Deus e viver. Por que você está a falar disso? Isto foi falado a Moisés. Moisés via a Deus face a face e falava com ele como alguém fala com o seu companheiro. Ele disse: mostra-me a tua glória. E aqui foi quando o Senhor diz: ninguém pode ver a minha glória e viver, mas eu te vou esconder dentro de mim e vou passar a minha glória. Por que disse isto? Porque há níveis de ver a face de Deus. E que a gente chama glória é um poder que pode matar aquele que o vê. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. O mundo não me verá mais, mas vosotros me vereis. Porque é o que Jesus caminhou na água, para que os predicadores tivessem um lindo mensagem de como caminhar nas circunstâncias difíceis. Não! Jesus caminhou na água para mostrar o reino. Estou a ensinar-lhes um reino. És tu, maestro? Sim, sou eu. Está caminhando sobre as águas. Estou a manifestar um reino que não é deste mundo. Assim como eu não sou deste mundo, assim também vocês não são deste mundo. O meu reino somete toda a matéria deste reino. O meu reino é maior que toda a matéria. Queres entrar, Pedro? Quero, maestro. Hoje somos tão carnais e tão naturais que pregamos da falta de fé de Pedro. Eu digo, se você não tem caminhado pelo menos 2 passos mais do que Pedro, você não pode chamar homem de pouca fé. Olha. Carne e sangue, como tu e como eu, invadida do reino que não é deste mundo, caminhou sobre a água. O reino de Deus não é deste mundo. Eu falo principalmente aos jovens, porque eles têm a capacidade de crer o que os velhos já não podem crer. Mas você tem caminhado sobre água, irmã Ana, porque está falando assim. Eu ainda não caminhei sobre água, mas já caminhei sobre ar. Estávamos no monte mais alto do Peru, quando o Senhor chamou-me a ser combate espiritual. Eu já tinha muitos anos, não era uma jovem. Tinha já 42 anos. Quando subimos o monte mais alto do mundo, o Monte Everest. Eu não era alpinista, mas eu sou pessoa de reino. Os que são de reino podem fazer todas as coisas. E subíamos
Subíamos o monte mais alto do Peru, 7.000 metros. Tinha 42 anos. E a glória de Deus desceu sobre aquele monte. E eu descia, dançando, brincando, saltando, como os becerros no monte, cheia da glória de Deus. E um dos meus companheiros começou a berrar para mim: Ana, vais direito a uma greta, a um precipício. Mas eu não ouvia, eu só via Jesus diante de mim e a sua glória, aquilo que ele tinha feito. E diante dos olhos de toda a equipe eu caminhei sobre o ar. Oh, aleluia! Cheguei ao outro lado. Aleluia! Aleluia! Ele é grande, Ele é poderoso. É o mundo, é o mundo. É um reino que se entras a Ele, que se entras ao reino de Deus, não poderá ser parado por bruxo nenhum, por feiticeiro nenhum. Tudo é possível no reino. Maestro, há 5.000 pessoas que estão te a seguir e têm fome. E Jesus disse, não, eles disseram, vamos comprar comida para eles. Evidentemente tinham o dinheiro, senão os discípulos não tinham dito, vamos comprar comida para eles. O Senhor disse, não, eu prefiro manifestar o meu reino. Eu prefiro ser a testemunha do meu Pai. O que a gente tem? Temos 2 peces e 5 pães. Traz os peces, traz os pães. Todo o que vejo fazer o Pai é o que eu faço. E Jesus tomou os pães e os peces e levantou-os. E mentre os levantava, o seu espírito via o reino de Deus. O seu espírito via o Pai enchendo aquele céu tudo com peces e com panes. E tomou a matéria deste mundo e a introduz no reino de Deus. E quando pela fé e pela obediência do Maestro, os pães e os peces penetraram a dimensão do reino, aqueles pães, aqueles peces começaram a trazer para si aqueles peces no Espírito, aqueles pães no Espírito, e foram enchidos do poder multiplicador. O que era do Espírito veio a ser da matéria. Dá de comer. Os pães e os peces começaram a se multiplicar no reino de Deus. E este é o poder profético e apostólico que está a encher a terra. O verdadeiro poder apostólico não é homens que se levantam para ser exaltados sobre outros homens quando Deus não chamou. Há apóstolos verdadeiros que Deus está levantando, como meu irmão Silas. Homens de oração, de jejum, de fé, de integridade, de poder. E há outros que só querem os títulos. Mas o poder verdadeiro, o poder apostólico, abre o espírito agora, o que eu vou dizer. Jovem, abre o teu espírito, porque isto é para ti. O poder apostólico está vindo não só sobre os apóstolos, sobre toda a geração que crê em Deus. E este é o poder, isto é o poder para entrar no reino e atirar do reino tudo o que tu precisas. Que o teu reino venha, que o teu reino venha, que o teu reino venha, que tu
que a gente precisa, venha. Não há bruxo, não há feiticeiro, não há macumbeiro que possa trazer as coisas preparadas pelo Pai. Pai, porque dás o becerro gordo, meu irmão? Filho, ainda não te deste conta que tudo o que é o meu é teu também. Mas com formulazinhas evangélicas, nós estamos entrando ao reino. Estamos fazendo outra religião. Uma religião que se chama os nascidos de novo. Onde a maior parte dos crentes não sabem o que é nascer de novo. Nascer de novo. Nicodemos diz: Mestre, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não está contigo. Isto quer dizer, se Deus está contigo, tu vais fazer obras tras obras que só vêm do céu. Ninguém pode fazer estas obras. O que é que eu tenho que fazer para entrar ao reino de Deus? Obviamente estava vindo os milagres. Ver uma pessoa fazer milagres não quer dizer que estás vindo o reino de Deus. Senão Jesus tivesse dito: já o estás a ver, eu estou a manifestar, já o estás a ver. Ele disse a Nicodemos: ninguém pode ver. Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade para ver, a cara descoberta, a face descoberta. Ninguém pode ver o reino se não nascesse de novo. Como pode alguém entrar no ventre e voltar a nascer? Ninguém que não nascesse da água e do Espírito pode entrar ao reino invisível do meu Pai. Hoje fazemos uma formulazinha, terminamos a oração, repita comigo, abraçamos a pessoa: agora já tens nascido de novo. Quantos sabem do que estou a falar? Quantos sabem do que estou a falar? Quantos sabem que essa pessoa, que nem sequer se tem arrependido dos seus pecados, muito menos tem nascido da água e do Espírito? Venha conosco, já é parte da família da igreja. Já pode você dizer: sou nascido de novo. Nascer no Espírito é entrar ao reino de Deus. Estou a falar de um reino que não é deste mundo. Quero que abras o teu coração agora. Vou vir para cá para que os lá possam me ver. Desculpem. Você é um espírito que saiu de Deus, que Deus conhecia desde antes da fundação do mundo. Amém? Diga comigo: eu sou o espírito que saí de Deus. Quando você saiu, Deus já o conhecia. Eu te conhecia desde antes da fundação do mundo. Está comigo? Agora, quando você era espírito, você não podia participar do mundo natural, porque ainda não tinha nascido do ventre da sua mãe. Está comigo? Você estava com Deus, você participava com Deus, mas não podia ver, não podia ouvir o mundo natural, porque ainda não tinha nascido no mundo natural.
quando o seu espírito entrou no ventre da sua mãe, você era já considerado o filho dos seus pais. Aqui está o meu filho Pedro, já está no meu ventre, é o herdeiro, está comigo. Mas não podias ver o mundo, não podias ouvir o mundo. Estavas-te a gestar no ventre da tua mãe. Mas um dia começaram as contrações, uma dor muito forte veio, se abriu a fonte da água e a cabeça do bebê começou a sair e nasceu no mundo natural aquilo que era só espírito. O bebezinho que és tu. Nasceste, mas não podias ver nada. Os teus olhinhos estão fechados. Nos primeiros dias da tua vida começaste a abrir os olhos, começaste a ver sombras, luzes, e um dia maravilhoso viste a face da tua mãe, o de teu pai. Podias vê-lo face a face, porque tinhas nascido no mundo natural. Diz a palavra: mas todos aqueles que lhe receberam foram engendrados, foram gerados, amém, e são chamados filhos de Deus, que não têm sido gerados pela vontade de carne ou de sangue, ou de vontade do homem, mas por vontade de Deus. Diga comigo: não é por vontade de homem. É que eu quero que tu nasças agora, neste instante, já és um nascido de novo. E Deus diz: não é por vontade do homem, senão de Deus. Foste gerado, mas ainda não nascido. Não só desenho de Deus em que você possa pôr uma semente na terra e instantaneamente saia uma planta. Não há desenho na terra em que você possa gerar um ventre e instantaneamente uma criatura sai. Assim não são os desenhos de Deus. Se Deus escolheu a palavra nascer, é porque Ele é quem inventou a forma de nascer. Gerados são considerados filhos no ventre, mas ainda não têm nascido. Tem que nascer da água e do Espírito. Estava a falar da mesma natureza de como a gente vem na água. E um dia, se a semente não cai na terra e se parte, não pode levar fruto. Um dia o teu coração, a semente divina, a tua vida unida ao Jesus, começa um quebrantamento interno. Começa um momento de grande dor. Estás tomando a cruz. O Senhor te está levando a níveis de cruz para dar-te o nascimento. E algo se parte dentro de ti. E aquele bebê espiritual começa a ver a luz do céu. E com os dias passam, um dia vem também a face do seu pai, que lhe diz: agora tens nascido de Deus. Na quarta-feira pregava e dizia: os que são nascidos de Deus não podem viver na prática de pecado,
porque a semente de Deus lhes guarda e não podem pecar. Assim são também os nascidos de Deus. Nicodemos, não te enganes. Os que são nascidos no reino de Deus são como o vento. Ouves o seu sonido, mas não sabes de onde vem nem aonde vai. Reforma, reforma, reforma. Traz a verdade, Senhor. O reino está em meio de vocês. O reino de Deus está perto de vocês. Mas o reino não é deste mundo. As soluções do reino não são deste mundo. Um dia estava fazendo um congresso muito grande para 7.000 pessoas. E eu não tinha dinheiro para tudo o que se precisava. Eu disse: Senhor, por favor, traz o dinheiro para fazer a publicidade toda. Temos que mandar a publicidade para todo o país de México. E o Senhor me disse: vou te fazer uma pergunta. O que é melhor? Levantar uma oferenda para comprar o vinho nas bodas, ou chamar ao encarregado e dizer-lhe: enche os barris com água e reparte o vinho. Tivesse sido muito lindo que Jesus tivesse separado e todos os convidados da boda tivessem trazido uma oferta. Não queremos que os noivos, que a festa termine. Aqui está uma oferta, vão comprar vinho. E Deus se tivesse glorificado nisso, não é? Com o amor da gente toda. Mas o reino não se tivesse manifestado. O Senhor me disse: o que é mais glorioso? Digo: Senhor, e como é que eu faço? E o Senhor me disse: aonde estava a imprenta que mandou a publicidade? Quando eu reunia mais de 10.000 pessoas para pregar para elas. Como é que eu faço? O Senhor me disse: o meu reino não tem as mesmas soluções que os reinos deste mundo. Envia os meus anjos por toda a República Mexicana anunciar o congresso que eu encho. E os anjos foram por toda a República Mexicana e tivemos um cheio total. E as pessoas chegavam: quero dar um testemunho. E o testemunho é que eu vi anjos que falaram-me deste congresso e por isso que estou cá. Tive um sono e vi um anjo que me falava deste congresso e por isso estou cá. Estamos tão habituados, irmão, a viver com as soluções deste mundo, e o reino de Deus não é deste mundo. Tudo aquilo que puderes ver, o podes trazer pelo poder de Jesus Cristo. Tudo aquilo que podes ver no reino invisível de Deus, o podes trazer à manifestação. Isto é o poder da unção apostólica. Eu há muito tempo que deixei este mundo. Não há nada deste mundo que me possa retener. As coisas que acontecem neste mundo não me aplicam, porque eu não sou deste mundo. Eu morri há muito tempo.
Não dependo do homem algum. Tenho o poder da parte de Deus para trazer as coisas invisíveis ao mundo visível. Tudo o que eu preciso, o Pai mudar para fazer a obra dele. Entendi que o reino de Deus tem um poder, tenho enfrentado a bruxos e feiticeiros cara a cara. Temos estado em manifestações como no Monte Carmelo, os bruxos de um lado, nós do outro lado, e a glória de Deus manifestando-se, envergonhando o poder do bruxo mais poderoso da África. Naquele dia em África, com este homem que era o bruxo mais famoso da África, aquele homem deitava sobre a gente todo tipo de pós, tem um pó da morte que se chama. E quando lança o pó da morte, as pessoas caem mortas ali. E chamava os espíritos ancestrais e dizia: arresta-os, até que todo o mal venha sobre eles. Mas nós estávamos investidos num reino que as coisas deste mundo e os poderes deste mundo não me aplicam. Não me aplicam. O poder do reino aonde eu estou não pode ser tocado pelo diabo. E aquele homem ficou desesperado. Não podia fazer nada. E o pastor que estava comigo começou a pregar em Lugandan, o idioma de Uganda. E a metade do povo caiu prostrado no poder de Jesus Cristo. Nunca tínhamos visto, disseram. Nunca tínhamos visto ninguém confrontar este homem e vencê-lo. Uma geração do reino. Uma geração que não pensa como pensam neste mundo, mas que pensa com os olhos de Deus, com os ouvidos de Deus, com o poder de Deus. Vai vencer os bruxos todos do Rio de Janeiro, do Brasil. Hoje quero fazer um chamado ao reino de Deus, ao reino onde todo é possível. Muitos aqui conhecem o meu testemunho, como Deus me tem dado os idiomas sobrenaturalmente. Sabes, no reino de Deus estão todos os idiomas e podes fazê-los descer do céu à terra. Muitos estavam, não sei quantos de vocês estavam na cidade de Manaus há uns anos. Quando eu cheguei ao Brasil a primeira vez, e o Senhor disse-me: amanhã tu pregas em português. Pede uma Bíblia, porque amanhã tu pregas em português. Faça comigo conforme esta palavra. O que eu ouço do Pai é o que eu faço. E diante de todas as pessoas, calei o meu intérprete. Comecei a falar português. A mesma coisa me tem acontecido com o inglês. A mesma coisa me tem acontecido na plataforma com o francês. Tenho estado na Turquia traduzindo